Estamos de volta com Devocional Intimidade. No quadro Palavra Rema de hoje, nós continuamos vendo aquele nosso tema maravilhoso que Deus está ministrando ao nosso coração já há quase 2 meses, que é peregrinos e forasteiros na terra. O texto base é Mateus capítulo 25, do versículo 34 em diante. E pastor, como nós estávamos conversando aqui, nós somos muito ministrados e muitas vezes assim, né, a gente está aqui ministrando e a orelha da gente, Deus aí puxa a orelha da gente e ensina tantas coisas pra gente. Com certeza, a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela primeiro vai cortar na gente e a gente primeiro vai receber a ferida, o corte, e depois então vamos passar ele para aqueles que estão nos assistindo aí do outro lado da telinha. Eu quero lançar um texto que você vai se chocar. Estávamos estudando no bloco passado que as pessoas que estão enfermas, na realidade, não é uma enfermidade física que o texto está falando, mas é uma enfermidade espiritual, porque ela não tem se alimentado do pão do céu, que é a palavra. E falamos também da parábola do bom samaritano, quando pessoas passam por ele e não conseguem ajudar, porque também estão descendo, também não tem força. E estamos pensando, a gente perde a força no dia a dia, porque a gente deixa de orar e deixa de buscar aquele que pode nos dar força. Começa às vezes quase que se tornar, é uma palavra um pouco pesada que eu vou falar, mas é o que me sobreveio no momento. Quase que um profissional do dom, eu me acostumo a fazer as coisas e eu começo a tornar comum aquilo que Deus santificou. Então veja bem, eu tive outro dia pensando, o que seria melhor? Eu ter 1000 pessoas, que eu sou um pastor de igreja, e cuidar de 50 bem e abandonar 950? Ou eu teria 50 e cuidasse bem de 50? Será que se eu tiver 1000 e eu cuidar bem de 50 e abandonar 950, eu consigo passar nos portais das mansões celestiais? Outro dia eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo. Eu sou muito de fazer pergunta ao Espírito Santo e sou muito de ficar quietinho para receber a resposta. Um outro dia eu falei, Senhor, existem igrejas cheias de pessoas vazias. Existem igrejas vazias de pessoas cheias. Ou seja, tem pouco e estão bem. E aí o Espírito Santo me deu uma questionada. Eu disse, eu preferia ter qualidade do que quantidade. Ele disse, vamos fazer uma conta então. Se você tivesse 50 pessoas, você acha que você conseguiria levar 75% para o céu, cuidando só de 50%? Eu falei, baseado na parábola das 10 virgens, não. Então você não conseguiria levar 25%, 50%, 75% não, 50%, 50% tem base. Se eu tenho 50 pessoas, eu posso cuidar das 50 e conseguir atravessar as mansões celestiais com 25%. Ele disse, então você conseguiu 50%, foi ótimo, você já tem um galardão, você já tem um prêmio de 25 pessoas. Agora eu vou fazer uma outra conta. Aquele teu pastor, que é teu irmão em Cristo, que faz a porta um pouco mais larga e não consegue cuidar bem, dos 1000, você acha que ele leva 75? Falei, não, então não. Então ele não leva 750. Acredito que não, Senhor. E ele consegue levar 500? Sim, Senhor, acredito que ele pode levar 500. Quem fez melhor o trabalho? Você ou ele? Eu falei, ele. Porque ele levou 500 enquanto eu levei 25. Então eu sou incompetente. Ele disse, deixa eu fazer a conta de trás para frente. Na matemática de Deus, às vezes as contas de trás para frente. Você perdeu 25, você abandonou 25, você não conseguiu chegar e o cara perdeu 500. Deus quebra a gente com essas coisas. Né? A maior responsabilidade seria de ter 1000 pessoas e não conseguir cuidá-los e perder também muita gente. Então passamos por muita gente e a gente não pode ajudar. Isso é uma grande responsabilidade. O reino dos céus é muito mais do que números, mas é relacionamento, é fidelidade. Então, Mônica, esse mundo está enfermo. E às vezes eu e você, a gente não consegue ajudar. Estamos passando por pessoas enfermas. Estamos em contato com pessoas enfermas. E muitas vezes a gente não tem o remédio. A gente não tem a palavra certa. Naquele dia, Satanás disse para Jesus, quando ele estava iniciando um ministério de popularidade, pede que essas pedras se transformem em pão e você vai fazer... você vai ter um sucesso danado, o teu ministério vai ter um boom, você vai ser visto em todas as redes sociais, todo mundo vai comentar o teu nome. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele disse, o homem não vive pelo pão, trigo, mais água, mais fermento, mais sal.
O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E o que o povo está precisando, e a fragilidade, é porque está faltando palavra. E muitas vezes, eu e você não temos feito, muitas vezes o nosso querido telespectador não tem feito. O mundo tem sido muito corrido, a globalização da economia, mais contas para pagar, e a gente assume mais horas. A gente entra nesse fast food e a gente começa a... Nós temos a palavra, vamos falar a nível de Brasil. Nós recebemos palavras tremendas do Senhor e pastores que Deus tem levantado, mas é a prática, a ação dessa palavra. E aqui entra a próxima palavra do versículo, que diz assim, ó, eu estive preso e não fostes visitar-me. A gente tá tão... E esse preso também recorda muito essa questão espiritual. E a raiz da palavra, eu vou pedir para os meninos colocarem ali pra gente, traz algo tão forte para o nosso coração, porque quando a gente pensa em preso, os meninos podem colocar ali a raiz da palavra para nós, da palavra preso, vai muito mais além de eu estar atrás de grades físicas, né? De eu estar atrás lá, que os nossos presídios, por exemplo, no Brasil, estão abarrotados de pessoas e tal, e você está atrás muito mais do que você está atrás de grades físicas, são grades espirituais, são prisões espirituais que só quem está livre pode tornar alguém livre em Cristo Jesus, né? Se o preso aqui não está se referindo à prisão, por exemplo, que nós temos aqui em Itajaí, aqui na Canhanduba. Ele não está falando de uma pessoa que está ali preso, mas que está preso pelo Evangelho. Porque quando você anuncia a palavra, é como se você lançasse uma rede e você o prende. Aquela pessoa que tinha algumas atividades sociais, por causa do Evangelho, ela diminui um pouquinho. E ela não recebe visita mais daquelas pessoas que ela tinha aquele envolvimento diário e também não recebe visita do pessoal da igreja. Mais ou menos assim, Mônica. Um preso, ele recebe aquela ração diária, né? Em alguns filmes a gente vê colocar por debaixo da porta. Né? E ele ganha aquele pouquinho, aquela limitaçãozinha diária, 2, 3 vezes por dia. Só que os nossos presos espirituais, as pessoas que estão em Cristo Jesus, não recebem a nossa visita com uma porção diária, 2, 3 vezes por dia, nunca. Então, os nossos presos estão muito mais raquíticos e muito mais maltratados. E vulneráveis, né? Daqueles que estão ali. Exatamente. Na Canhanduba. Então, veja bem, quando você ganha uma pessoa para Jesus, você prende ele no reino dos céus. Você algema ele. Por isso que Paulo diz, eu estou em algemas por amor a Cristo. Essa algema não é uma algema de ferro, mas é uma algema de amor. É tornar cativo pelo Evangelho, tornar cativo pelo amor que o Evangelho nos traz. Pelo amor, né? Constrangedor. Então, aquela pessoa, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus e ela ela era um terça-feirina e agora, terça-feira, ela vai na igreja. Então, ela perdeu todo aquele contato com o pessoal terça-feirino, por exemplo, que jogava o futebol, ou que jogava um vôlei, que jogava um tênis, e ela perdeu aquele contato. E isso é uma coisa que é muito natural, não adianta a gente esconder. Quando você começa a viver em sociedade na igreja, você perde a sociedade que você tinha fora da igreja. E a pessoa fica presa e não recebe visita. Então Jesus disse, eu tenho contra você que você não visitou ninguém. Então o ministério de visita o ministério de socorro, é algo tremendo. Seria fazer um culto doméstico, passar na casa de alguém, muitas vezes por telefone, porque uma visita por telefone é uma visita espiritual. Você liga para a pessoa e diz, olha, eu quero que você leia o Salmo 46. Né? Primeiro você pergunta para Deus o que é para ministrar e depois você ministra um salmo do coração de Deus para o coração daquela pessoa. E essa visita por telefone tem surtido também muito efeito. O SOS celestial, muitas vezes é por telefone. Então, muitas pessoas estão presas, porque a palavra os prendeu, mas perderam vida social. E aí nós precisaríamos acompanhar. E a grande maioria está sem acompanhamento, porque não sobra tempo físico. Para você ter uma noção, Mônica, uma paróquia aqui em Itajaí tem perto de 30 mil pessoas. Como é que um padre vai fazer visita em 30 mil pessoas se o dia tem 365 dias do ano? E se ele mesmo que ele fizesse uma visita todo dia, seria visitaria insuficiente. Só 365 Duas visitas todos os dias seriam insuficientes. E a visita ela é muito cansativa. A visita dá uma descarga espiritual incrível. Quando você vai visitar, muitas vezes você traz toda a carga da pessoa sobre os seus ombros. Precisa ter força espiritual para ir lá. Principalmente se as pessoas estiverem carregadas
de obra de feitiçaria, demônios contratados contra aquela vida, você vai lá e absorve toda a carga. Mas é necessário que se faça essa visita, é necessário que se caminhe junto com as pessoas. É como a gente usou a questão do hospital, aqui eu vou usar uma analogia, né? Os dois lados, existe o lado de você não fazer, mas quando você faz o seu papel de forma correta. Quando você está doente, não sei se o pastor já ficou internado alguma vez, eu me lembro uma vez na vida que eu fiquei internada, mas já tive com meu filho. Existe lá, eu vou ficar 7 dias internado e existe todo um prognóstico, né, do médico e uma administração medicamentosa, ou seja, de medicamentos, hora em hora, tudo certinho. Para quê? Para que a saúde volte à vida daquela pessoa. Então, existem pessoas que são os enfermeiros, médicos, que estão ali cuidando, observando todo o prontuário daquela criança, vou usar no caso o meu filho, até que ela se restabeleça. O nosso trabalho espiritual, ele é igual, porque aqui o versículo diz, estive preso e fostes visitar-me. Então, quando eu cumpro o meu papel, eu vou tirar essa pessoa das cadeias espirituais malignas, mas eu vou levar ela a se tornar um cativo por opção do amor de Cristo, da vida de Cristo, e ela então depois vai se tornar aquele que vai levar também a vida de Deus para outras pessoas. Uma das coisas que mais as pessoas reclamam em se tratando de medicina é o pós-cirúrgico, é a pós-consulta. Não existe uma eficácia na pós-consulta, na pós-cirurgia. No reino dos céus também está assim, as pessoas são presas, também não existe o serviço pós-decisão, de fazer as visitas, até porque não tem um contingente. Só que Jesus vai dizer assim, eu tiro você do reino dos céus porque você não visitou ninguém. Você não visitou o enfermo, você não visitou o preso, então você fica numa condição muito... Estamos numa situação que a gente tem que tomar soluções. Então, imagina, como é que eu posso visitar 1000 pessoas? Como é que eu posso visitar 2000 pessoas? Como é que eu posso visitar 3000 pessoas? Fatalmente, nós vamos incorrer no mesmo erro de uma paróquia ter 30.000 pessoas e você vê o seu líder só no casamento dos filhos, na morte de uma pessoa querida, quando vê. E interessante que Jesus deixou um exemplo muito claro para nós, a gente já está indo para o final do programa, que ele ficou aqueles 3 anos do seu ministério cuidando daqueles discípulos que estavam junto com ele. Ele, por hora, sempre estava pregando para as multidões e tal, mas quando ele se retirava, quando ele estava sozinho, hora estava com os 12 e hora estava com 3. Né? E ele separou, no final, ele separou 3, que foi Pedro, João e Tiago. E Tiago. Separou 3 e a esses 3 deu encargos tremendos, né? Mas veja que responsabilidade. Se você tirar 1 hora de oração, se você tirar 2 horas de oração, 3 horas de oração, você é considerado um cristão maravilhoso no sentido espiritual. Mas se você não visitar nenhuma vez por dia, você perdeu o que você fez, porque a visita é como se fosse para Jesus. Adianta você ficar nos pés de Jesus 3 horas e não fazer uma visita para ele, porque ele disse, eu estive enfermo e você não foi me visitar. Aí você pode responder, mas eu orei 3 horas. Ele disse, mas você não foi me visitar enfermo. Então a gente, na verdade, como cristãos, nós temos que entender a nossa missão todos os dias e cumprir esse papel. Daí você pode, quem sabe, dizer assim, mas Mônica, como que eu vou fazer isso? Eu faço isso, faço aquilo. O ocupado faz o seu tempo. Quando você quer viver o propósito de Deus, você precisa entender que você precisa estabelecer prioridades. E estabelecendo essas prioridades, nós vamos viver o reino de Deus em nós e através de nós. Semana que vem nós vamos para o nosso último programa desse tema, não é, pastor? E realmente, assim, eu confesso para vocês, né, eu e o pastor, a gente sempre conversa aqui em off, foi muito tremendo, ministrou demais ao nosso coração e semana que vem a gente já vai arrematar com chave de ouro, né, pastor? E vamos lançar um novo tema. Eu quero deixar 2 recadinhos para você aí. Você que quer conhecer um pouquinho mais o Ministério do Pastor Evaldo Coelho e também a Igreja do Evangelho Pleno, nós temos para você os nossos endereços passando aí na tela. Da igreja aqui de Itajaí, que é na Rua Tijucas, número 625. E também você que mora em Blumenau, você pode estar visitando a Igreja do Evangelho Pleno, que é ali na Rua São Paulo 550.
950. Isto? Exatamente. No centro da cidade de Blumenau. Lá em Blumenau você tem cultos na quinta-feira, tem cultos também no domingo, aos sábados, culto de jovens. E aqui na cidade de Itajaí, nas quartas-feiras tem o culto, né? O culto para toda a igreja. Na sexta-feira, culto de jovens. No sábado à tarde, discipulado. E no domingo à noite, o culto da família. Então, aonde você estiver, aqui em Itajaí ou em Blumenau, procure a Igreja do Evangelho Pleno. Você pode conversar um pouquinho mais de perto com o pastor Evaldo, pastor Albertina e conhecer esse lindo ministério que o Senhor tem levantado nessas duas cidades. Pastor, muito obrigado mais uma vez por termos estado juntos e trazer essa palavra tão tremenda para o nosso coração. Eu que agradeço, Mônica, que Deus possa te abençoar e continuar, que você continue com esse brilho lindo aí, levando essa palavra de Deus aos lares das famílias de Itajaí e até onde alcança o sinal da MCA. Amém, Jesus. Nós terminamos assim a nossa Palavra Rema de hoje, mas amanhã, 8 horas, o Devocional Intimidade está aqui. E você que está nos assistindo agora de manhã, quem sabe pegou na metade do programa, às 9 horas você pode assistir novamente o Palavra Rema de hoje. Meus amados, que o amor de Deus possa cobrir o seu coração, que a graça do Senhor resplandeça sobre a sua vida. E semana que vem, a última ministração do tema Peregrinos e Forasteiros na Terra, aqui no Palavra Rema. Um grande abraço, até amanhã. Tchau.